Tá, Ives, beleza, show de bola, então o conceito de resistência elétrica tá ok. Eu quero saber quem é danado essas leis de Ohms aí que você tanto falou, né? Então vamos embora agora para a parte das leis de Ohm. Vamos lá, vamos começar. Bom, Ohm fez um experimento bastante interessante. E como é que foi esse experimento? Ele fez o seguinte, ele foi modificando a diferença de potencial e foi verificando o que acontecia com a corrente elétrica. Veja só o que ele descobriu. Vamos dizer que a corrente inicial, a tensão inicial, era 10 volts. Quando ele colocou 10 volts, implicou aqui na resistência, tá? Uma correntezinha de valor 1 ampere. Tá? Então, quando ele teve 10 volts, ele teve 1 ampere. Então, o conceito de resistência, a gente sabe que é U sobre I, né? Então, para esse primeiro caso, a gente teve 10 volts, deu 1 ampere, né? Então, 10 volts deu 1 ampere, beleza? Aí ele foi lá e dobrou a diferença de potencial. Botou agora 20 volts. Quando ele botou 20 volts, ele percebeu que a corrente agora que passava era 2 amperes. Então, quando ele colocou 20 volts, ele percebeu que a corrente que passava era 2 amperes. Olha que interessante. Aí ele fez de novo, vou dobrar de novo para ver o que acontece. Aí ele colocou aqui 40 volts. Quando ele colocou 40 volts, a corrente passou a ser 4 amperes. Olha que interessante. Então, quando ele colocou 40 volts, a corrente passou a ser 4 amperes. Qual é a conclusão que ele chegou? Né? Que esse instrumento aí, ele tinha uma resistência fixa. Ó, à medida que a diferença de potencial aumentava, né? Nesse caso aqui, ó, dobrei, aqui também dobrava. Depois dobrei de novo, aqui também dobrava. Então, quando eu multiplicava por 2 aqui, aqui eu multiplicava por 2. Quando eu multiplicava por 2 aqui, aqui eu também multiplicava por 2. E aí Ohm fez uma curva característica desse aparelho. O que é uma curva característica do aparelho? É a DDP em função da corrente. Montando essa curva característica, olha a conclusão que ele chegou. E aí é onde entra a primeira lei de Ohm. Então, U, que está em volts, e I, que está em amperes. Olha a conclusão que ele chegou, né? Deixa eu dividir aqui. Olha a conclusão só que ele chegou, repara só. Ele viu o seguinte, quando era 1 ampere, né, ele tinha 10 volts. Então, o ponto de encontro era esse aqui. Quando ele teve 2 amperes, ele teve 20 volts. Então, 2 amperes, ele teve 20 volts. E aí ele percebeu, quando ele teve 4 amperes, ele teve 40 volts. Registrar aqui o 3,30, né? Só para você ter noção que aconteceria isso também. Mas, quando ele teve 4 amperes, ele teve 40 volts. E aí, né? Mais ou menos isso aqui. Veja, o que é que ele percebeu? Ele percebeu que se ele unisse esses pontos, olha o que ele encontrava. Uma curva característica. Ah, mas isso é uma reta. É, pois a curva dele era uma reta. E aí, o que é que ele percebeu? Ele percebeu que ao longo do processo, esse valor dava sempre o mesmo. Ó, 10 dividido por 1, dá 10. 20 dividido por 2, dá 10. 40 dividido por 4, dá 10. Então, qual foi a conclusão que ele chegou? Ele chegou à conclusão de que a resistência tinha valor de 10 ohms. Ou seja, que essa resistência era uma resistência ômica. Em outras palavras, ele estava dizendo que essa resistência era constante. Aí lembra lá, ó. Grandeza dividindo grandeza, dando constante, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. À medida que uma cresce, a outra cresce junto também. Então, essa daqui é uma curva característica do que nós chamamos de resistor ômico. Ah, Ives, então o que é o resistor ômico? É um resistor que segue a lei de Ohm. Em outras palavras, à medida que eu aumento a DDP, eu aumento a corrente na mesma proporção. E existem resistores não ômicos? Existem vários resistores não ômicos, tá? Mas aqui, para vocês terem noção, eu vou estar mostrando aqui os resistores ômicos e a primeira lei de Ohm. Qual é a consequência direta disso, né? Ives, eu estou percebendo que se eu pegar aqui, ó, por exemplo,
cateto oposto, na verdade pegar esse cara e dividir por esse cara, eu vou encontrar 10. Se eu pegar esse cara e dividir por esse cara, ó, eu vou encontrar 10 de novo, porque vai ser 20 dividido por 2. E se eu pegar esse cara e esse outro cara, a mesma coisa. Então o homem viu o quê? O homem viu um triângulo aqui, ó. E olha o que ele percebeu. Aí é a grande sacada da coisa. Que isso aqui era um triângulo retângulo, que ele poderia chamar isso aqui de alfa, que esse alfa seria um coeficiente angular, e que se ele pegasse o cateto oposto e dividisse pelo cateto adjacente, em outras palavras, ele pegasse a diferença de potencial e dividisse pela corrente, ele encontraria a resistência. E cateto oposto sobre cateto adjacente é o quê? Tangente. Lembra lá, socatua, né? Seno. Ó, socatua. Não falha não, ó. Seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente, socatua. Então, o oposto sobre adjacente me daria U sobre I, que é o conceito de resistência. Então, qual foi a conclusão? Que a resistência era numericamente igual à tangente de alfa. Aí, então, quer dizer que se esse alfa não for constante, ou seja, ele for variando ao longo do processo, significa dizer o quê? Significa dizer que a resistência está variando ao longo do processo. Me exemplifica? Vai lá. Vou fazer aqui uma reta, tá? Laranja para você ver. Veja que ela é como se fosse uma curva. Então, ela não segue uma proporcionalidade. Portanto, ela é um resistor não ôhmico. Por quê? Porque ele não segue as leis de Ohm. Se eu pegar aqui o coeficiente angular em cada ponto, ó, seria, por exemplo, aqui, vou chamar aqui de alfa 1, e eu já pegar aqui, ó, alfa 2, veja o que acontece. Alfa 1 é menor do que alfa 2. Qual é a conclusão que eu chego? Um alfa menor é uma tangente menor, então se alfa 1 é menor do que alfa 2, eu poderia dizer que a resistência elétrica nesse ponto, que seria R1, seria menor do que a resistência elétrica nesse outro ponto, que seria R2. É para isso que serve a lei de Ohm. Veja, esse resistor não segue a lei de Ohm. Por quê? Porque à medida que a corrente vai aumentando, a DDP não vai aumentando na mesma proporção, ela vai aumentando aleatoriamente. Então, a gente, a partir de hoje, a gente vai estar trabalhando com os resistores ôhmicos. Inclusive, o que é a primeira lei de Ohm não é R igual a U sobre I. A primeira lei de Ohm é dizer que à medida que eu aumento a diferença de potencial, eu aumento a corrente. Essa daqui foi a primeira lei. Vamos, então, agora para a nossa segunda lei de